Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos 6 questões de direito penal. Na aula de hoje nós vamos comentar 2 questões de filosofia do direito. Disciplina essa importante porque há muitos examinandos que ficam por uma ou 2 questões e, se não tivessem negligenciado talvez essa disciplina, alcançariam o objetivo de primeira. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais correções que estão por vir. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal. Vamos começar então a estudar 2 questões de filosofia do direito que foram cobradas aí no 34º exame da OAB. Olha só, são 2 questões, mas são 2 questões importantíssimas. Por quê? Porque pela lei de Murphy, muita gente fica por uma ou 2 questões que poderiam aí ser supridas perfeitamente pelas 2 questões de filosofia ou sociologia do direito, ok? Então, eu particularmente incentivo que seja feito aí um resumo aí do que mais cai nessa disciplina e realizado um estudo inteligente de tal forma a obter esses 2 pontos. Vamos lá, olha só. Questão 9 da prova tipo 1 branco, mas tal como os homens, tendo em vista conseguir a paz e, através disso, sua própria conservação, criaram um homem artificial, ao qual chamamos Estado. Assim também criaram cadeias artificiais chamadas leis civis, as quais eles mesmos, mediante pactos mútuos, prenderam numa das pontas a boca daquele homem ou assembleia a quem confiaram o poder soberano, e na outra ponta a seus próprios ouvidos. Thomas Hobbes. Pessoal, questão que trata aí dos contratualistas, tá? Que procuraram estudar a parte sociológica lá no século XVI, XVII, e essa corrente falava o seguinte, que o homem e o Estado fizeram um contrato ou um pacto de tal forma a promover a ordem na sociedade, tendo em vista que o homem, sem esse pacto, estaria no seu estado natural, ou estado da natureza. E aí haveria saques, não se respeitaria a propriedade um do outro, havia assassinatos, ou seja, era um caos, tá? Por quê? Porque o homem no estado da natureza, segundo os contratualistas, não poderia impor a ordem sobre o outro ou sobre outros homens. Aí daí a necessidade do Estado. Falando aqui de forma bem singela, tá, pessoal? É só para nos contextualizarmos, ok? Então, olha lá, continuando. Em seu livro Leviatã, Hobbes, que era um dos contratualistas, tá, fala de um direito natural à liberdade de preservar sua própria vida. Porém, ele fala também da liberdade resultante do pacto que institui o Estado civil, isto é, da liberdade dos súditos. Assinale a opção que expressa essa ideia de liberdade dos súditos, segundo Hobbes, no livro e referência. Então, pessoal, olha só, antes de falar especificamente de Hobbes, eu trouxe uma ilustração aqui para vocês, eu vou colocar aí, olha só, para quando falamos dos contratualistas, é importantíssimo que você tenha esse quadrinho aqui, é o mínimo que você tem que fazer para você poder raciocinar em torno de uma questão. Então, olha só, são 3 os contratualistas, né? Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, tá? A base ideológica deles são as seguintes, ó. O Hobbes, ele procurava justificar o absolutismo, John Locke o liberalismo e Rousseau, posteriormente, a democracia, tá? Era um democrata. Estado da natureza humana, olha lá. Para Hobbes, a fim de justificar aí o absolutismo, o homem é mau e egoísta. E aí ele usa a expressão: o homem é o lobo do próprio homem, tá? O objetivo da criação do Estado, de acordo com Hobbes, era preservar a vida. Daí porque a necessidade de um soberano. E a delegação de poder era imposta na medida em que, de acordo com Hobbes, os homens não poderiam se organizar e criar ordem, tá, entre eles. Daí a necessidade de vir um soberano e impor essa ordem. Ok? Olha lá, quando falamos de Locke, nós já estamos no liberalismo. E aí ele diz que no estado da natureza o homem é bom.
e só faz a guerra para defender a propriedade. Ou seja, o homem teria essa gana de defender a sua propriedade, mas o homem seria bom. E o objetivo da criação do Estado seria preservar, já que é o maior motivo, de acordo com Locke, que causa aí a guerra entre o homem, preservar a propriedade. E essa delegação de poder, ou seja, o pacto, seria espontâneo, tá bom? E nós temos aí, por último, o Rousseau, democrata, né? Já tem traços de democracia, o homem é bom, mas é corrompido, aí ele já muda, tá vendo? O homem se corrompe pela propriedade. A ideia, o objetivo da criação do Estado, de acordo com Rousseau, era preservar direitos e liberdades civis dos homens. Né? Já a propriedade seria apenas uma delas, né? Um dos direitos. E essa delegação se daria de forma espontânea. Então, vistas essas características, vamos voltar aqui para a questão. Olha só, para o filósofo Thomas Hobbes, autor da obra O Leviatã, o Estado deve existir soberanamente para garantir a preservação e a paz entre as pessoas. Assim, a liberdade do ser humano deve estar limitada às leis criadas pelo Estado soberano. A liberdade existe, mas dentro dos limites e da vontade estabelecida pelo Estado soberano, a quem as pessoas, aí nós estamos falando, de acordo com Hobbes, os súditos, delegaram todo o poder por necessidade de sobrevivência e paz. Tá vendo? Ele quer, com isso, justificar o absolutismo. A alternativa D expressa bem a ideia de liberdade dos súditos, porque limita e subordina a liberdade das pessoas às leis do Estado, que regula os comportamentos permitidos, como comprar, vender e realizar outros contratos mútuos. Tá? Vamos ver as assertivas. Olha só. Letra A. Assinale a opção que expressa essa ideia de liberdade dos súditos, segundo Hobbes no livro em referência. Aí ele diz que, segundo Hobbes, os súditos devem agir conforme os princípios do direito internacional, das tradições e dos costumes que são amplamente conhecidos pelos governos e pelos povos. Não, né? Ele fala justamente o contrário, que vem o soberano e impõe aí leis e formas de comportamento de acordo somente com o permitido. Né? Então, se em determinada área houvesse uma tradição de que duas pessoas poderiam duelar para ver quem era o soberano daquela propriedade, por exemplo, viria o rei e falaria, não, agora não é mais assim, agora sou eu que vou dizer quem é o dono da propriedade. Tá? Então, e lógico, os princípios do direito internacional também estão fora. Tá? Essa alternativa está totalmente fora do que Hobbes dizia. Tá? Letra B. Ser livre para instaurar uma Assembleia soberana que decida acerca das condutas que serão permitidas, proibidas no âmbito do Estado civil. Veja que não era um Estado civil, era um Estado absolutista. Tá? Então, essa assertiva está incorreta. O poder do mais forte de decidir sobre os mais fracos, tal qual fazem os Estados soberanos após batalhares entre si e algum deles vencer a guerra. Não. Olha só, o poder do mais forte de decidir sobre os mais fracos, no Estado, o Hobbes veio justamente tentar combater isso, já que ele diz que todos abaixo do rei são súditos e devem seguir aí as leis baixadas aí pelo soberano, tá? E a ideia do pacto era justamente trazer paz e evitar guerras, tá? Então, quando colocou aqui, o poder dos mais fortes de decidir sobre os mais fracos, também deixou a assertiva incorreta. O gabarito, como nós já falamos, é a letra D, a liberdade de fazer coisas conforme elas foram reguladas pelo poder soberano. Ou seja, pode-se, sim, no Estado absolutista, os súditos fazerem coisas, desde que reguladas pelo poder soberano, aí, geralmente de um monarca absolutista, né? Tais como comprar, vender, realizar outros contratos mútuos permitidos. Tá? Portanto, o gabarito é a letra D. Ok? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, parece que nessa prova o examinador
que gosta do assunto, os contratualistas, né, veio com outro, né? Das duas questões, as duas tratavam aí do contratualismo, tá? Dessa vez ele está falando de Locke e vamos apenas relembrar aí o que Locke afirmava na nossa ilustração. Olha só, base ideológica liberalista, tá? O estado da natureza humana, o homem é bom e só faz a guerra para defender a propriedade. O objetivo da criação do Estado, preservar a propriedade. A delegação do poder é espontânea, portanto, Locke tinha essa característica, né, do direito à propriedade, tá? Que na época era o grande direito aí, né, dos até então súditos. Ok? Então, olha só, John Locke, em seu livro segundo, Tratado sobre o Governo, afirma que no estado de natureza, as pessoas são livres, porém não possuem as condições de fruição da liberdade. Assim, é necessário instituir uma sociedade política com um governo civil. Assinar é a opção que, segundo o autor no livro e referência, expressa os fins da sociedade política e do governo. Ele quer, lógico, de acordo com o John Locke, os fins, né, da sociedade política e do governo. Tá? Lá, para o filósofo John Locke, no livro em referência, os governos devem existir para garantir o exercício dos direitos civis do seu povo, como a vida, a liberdade e principalmente a propriedade. Tá? E aí eu trouxe um trecho do livro. Para sanear aí a questão. Olha só, por isso, o objetivo capital e principal da união dos homens em comunidades sociais e de sua submissão a governos é a preservação da propriedade. Olha aí o que nós falamos. Ó. Mas, embora os homens, ao entrarem na sociedade, renunciem à igualdade, à liberdade, ao poder executivo que possuíam no estado de natureza, que é então depositado nas mãos da sociedade, cada um age dessa forma apenas com o objetivo de melhor proteger sua liberdade e sua propriedade. Seja quem for que detém o poder de uma comunidade civil, deve governar através de leis estabelecidas e permanentes, promulgadas e conhecidas do povo, e só deve empregar a força da comunidade em seu interior para assegurar a aplicação destas leis, e, no exterior, para prevenir e reparar as agressões do estrangeiro, pondo a comunidade ao abrigo das usurpações e da invasão. E tudo isso não deve visar outro objetivo senão a paz, a segurança e o bem público do povo. Tá? Diante dessas ideias, nós vamos para as assertivas. Olha só. Assinar é a opção que, segundo o autor, no livro de referência, expressa os fins da sociedade política e do governo. Olha lá, estabelecido um processo de dominação de classe. Não, dominação de classe não, tá? É justamente o contrário, né? Regular a sociedade através de leis conhecidas pelo povo, de tal forma a incentivar direitos como a vida, a liberdade e a propriedade, tá? Então, o processo de dominação deixou incorreta. Promover a autocontenção da animalidade humana. Quem dizia isso era Hobbes, tá, pessoal? Hobbes falava que o homem, no seu estado natural, era um animal, era o lobo do próprio homem, tá? Então, não é uma ideia ligada a John Locke, tá? Letra C, o gabarito, olha lá. Garantir a mútua conservação da vida, da liberdade e da propriedade. Só poderia... Quando se fala em John Locke, a alternativa correta deveria estar a palavra propriedade. Então, a letra C é o gabarito da questão, tá? A letra D fala o seguinte, ó, assegurar o governo de um soberano forte e limitado apenas pela própria vontade. Pela própria vontade nunca está mais ligado a ideias de Hobbes, tá? Diante disso, o gabarito é a letra C. Com isso, nós terminamos aí 2 questões de filosofia do direito que podem te salvar aí no dia da prova, tá? Um forte abraço, bons estudos.